Fala família Terra Rubro-Negra, e aí, beleza? Galera, mais um vídeo no canal e eu vou pedir para vocês aquela moral para se inscrever, deixar o like, acionar o sininho para estar ajudando a gente aí a crescer no YouTube, valeu? Pô, galera, mais um jogo horroroso do Flamengo, uma vergonha. Flamengo no Maracanã lotado, conseguiu empatar com o time reserva do São Paulo. Mais um jogo que a gente viu o time sem vontade nenhuma, conseguiu empatar no último minuto do jogo ali num pênalti infantil, ridículo do Michel Araújo ali do São Paulo, uma bobeirada danada, senão nem isso. O Flamengo ia ter mais uma derrota, mais um vexame, que perder para o time reserva do São Paulo dentro de casa é um vexame. Então, assim, o Flamengo vai indo de mal a pior, preocupa muito essa situação, porque o jogo agora contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, já é agora quarta-feira, e aí a gente vê um time cada vez pior. Sampaoli perdeu completamente o grupo, tá mais do que óbvio. Pra mim, já tá na hora dele ir embora, já tinha que ter ido. Tá fazendo hora extra, não consegue tirar nada do Flamengo. Substituições, uma pior do que a outra, como sempre, desde o início que ele chegou no Flamengo, que a gente vem reclamando das substituições dele, nada muda, não melhora. E parece que perdeu o elenco de vez. Atuação hoje trágica, desastrosa, horrorosa do Flamengo. E aí, trouxemos para vocês agora, vamos ver o que o Sampaoli falou desse jogo de hoje, pessoal. Queria perguntar para você assim, em relação à questão do ambiente. Eu sei que você gosta muito de falar de futebol e tudo mais, mas a informação que a gente tem é que os jogadores não têm mais comprado a sua ideia. Queria saber como é que está o clima do vestiário, que vocês falam que o vestiário é sagrado, principalmente depois daquilo que aconteceu do Pablo com o Pedro. Parece que o Flamengo desandou depois daquele soco do Pablo no Pedro. Como é que ficou? Dá para administrar? Dá para convencer os jogadores a voltarem a jogar bem? Porque hoje o Flamengo conseguiu essa recuperação no final do jogo, um empate, mas não foi uma atuação vistosa mais uma vez. Obrigado, boa noite. No, pienso que después de una eliminación de Copa Libertadores, el espíritu de Timi, más allá de imprecisiones y de apuros, está claro que intentó hasta el último segundo. Si yo olio que Otimi está fraco, está sin intención, falo. Mas hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimiento de jugadores que nos pueden dar mayores resultados. Hoy sí el Timi puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy, totalmente diferente. Y eso habla de que Otimi está con energía, con decisión, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados en este Timi, mas seguramente aparecerá cuarta-feira. A gente tiene una semifinal importante para jugar una final en el año, así que no, yo considero que valoro mucho el esfuerzo de hoy. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas durante a semana, o Felipe Luiz, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, né, e não vinha sendo Flamengo. E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Eu penso que você está hablando de suposiciones que no tengo certeza de lo que você comenta, porque me habla de que algunos jugadores, que alguna cosa. Yo digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay, normalmente cuando no acontece, se falan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza de la realidad. Acá tuvimos cierta incapacidad, quedamos eliminados en Paraguay por 2 pelotas detenidas, por 2 horas paradas. En un primer tiempo de hoy sí tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival atacó y hizo un gol. Y el Timi fue a buscar, o sea, con
con una intensidad y con una vergüenza importante. Entonces, yo no sé que la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución, ¿sí? Entonces, hay una conclusión general de que Otimi le está faltando un poco de frescura, que le está faltando un poco de tranquilidad en el último tercio, de volumen de remates, que tiene cierta fragilidad defensiva. Eso está aconteciendo y hay que seguir luchando porque es la misma cosa que yo heredé cuando llegué. Entonces hay que seguir insistiendo, corrigiendo y ver dónde realmente Otimi puede asentarse de una solidez que ainda no consiguió. São Paulo, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições. Se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. No, sinceramente hoy no había cuestiones de minutaje, no había que pensar en minutaje. Pensé de un centro delantero de área, por eso incluí a Pedro en lugar de Gaby, que se movía un poco más y que necesitábamos referencia, por eso inclusive en el segundo tiempo Bruno cerró entre central y lateral y Ayrton sumó por izquierda con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en el segundo tiempo. En el primer tiempo no tuvimos frescura en ataque, entonces, y también en la presión inicial de lo que proponía Sao Paulo el equipo era eliminado con facilidad, entonces pensé en trocar. São Paulo, aqui Patrick Cohen. Eu vou voltar no que disse a Raíssa. Você falou ano passado, no programa da TV Globo, que o treinador devia se adaptar aos jogadores. E quando ele não conseguia fazer isso, era um trabalho fracassado, são aspas suas. Você mudou o pensamento de um ano para cá e se você já conseguiu se adaptar ao Flamengo em 32 partidas ou ainda falta um pouquinho? Obrigado. Mira, hay una postura de proyección, como falaba antes, que hay jugadores que en la no elección inicial del entrenador tiene que haber un proceso de comunicación y de adaptación y nosotros, al contrario, nosotros estamos adaptando a los jugadores de Flamengo porque estamos intentando darle la comodidad que resuelvan sobre vínculos dentro del campo que ya han acontecido hace mucho tiempo. No es que yo si usted observa mis times anteriores son totalmente diferentes. Entonces, hay una adaptación al jugador, más que ainda no hay una creo que siempre, sin salvarme de ninguna responsabilidad, porque no tengo ningún reparo en autocriticarme. Simplemente soy un entrenador que siempre quiere que Otimi juegue como el segundo tiempo. Hoy me fui tranquilo porque más allá de que Otimi no ganó, dio una imagen de protagonismo desmedido y de ilusión. Mas cuando Otimi entra en una pasividad o una comodidad, ahí sí me siento incómodo yo. Entonces hay que intentar acercar la proyección a la ejecución y hacer una mistura que nos permita salir por lo menos de este corto plazo, que como yo falo, yo trato de que mis equipos tengan un grado de intensidad muy alta, un grado de presión muy alta y un grado de ataque muy alto. Hay facetas que ainda no consegui. São Paulo, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá, né, contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos sob o seu comando, virou contra o Atlético e de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim, 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia e hoje não conseguiu vencer os reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele, como está o dia a dia de trabalho e se contra o Grêmio agora, o torcedor pode ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nosotros pensamos que cada juego va a ser una presentación de buen fútbol. Es decir, nosotros trabajamos todo el tiempo para que Otimi sea protagonista del juego y seguiré perseverando para que eso suceda. Después, ya falé, cuando llegué,
y falei por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo conseguir que o Timi todavía no tenga esa sensación de protagonismo de medido, que seguramente yo intento todos los días porque mi trabajo es pensar en esto 24 horas, entonces voy a siempre dar lo mejor de mí para que o Timi logre esa posibilidad. O el fútbol a veces te da la chance de lograrlo o a veces no, mas los intentos son cada vez más exigentes y con más información para que o Timi logre lo que eu quero. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? No sé, eso depende de que conduce. Es lo mismo que falaba antes. El dueño, la directoría definirá qué proyecto deportivo quiere de cara al futuro, mañana, pasado, cuando se le ocurra. Yo defino qué manera de jugar tiene mi time y los jugadores tienen que desempeñar cada uno en su función. Eso que você fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no. Obrigado, professor. Bom, galera, tá aí. As questões do jogo acabou que ficaram em segundo plano. Todo mundo perguntando aí para Sampaoli o que tá óbvio e claro para todo mundo, que é a questão do elenco, de ter perdido, de não conseguir ter mais uma relação com a equipe. Ele desconversa, fala daqui, fala dali, mas acaba não dizendo nada. A verdade é que ele quer mostrar que tá tudo bem, quando todo mundo tá vendo que não tá. O repórter foi muito feliz quando fala, até o episódio do Atlético Mineiro, quando o Pedro toma um soco, o Flamengo veio bem, ganhando e tudo mais, e de lá pra cá foram só vexames, só derrotas, 3-0 pro Cuiabá, empate com reserva do São Paulo no Maracanã lotado, a eliminação, aquele vexame horroroso contra o Olímpia. Então, assim, tá mais do que claro que ele já perdeu o vestiário, os jogadores não estão se empenhando, as partidas do Flamengo ficam nítidas que o time não está se empenhando, e o pior de tudo, a gente vê que é um time que é um bando em campo, o time ele não consegue mexer também, fazer nenhuma substituição para melhorar o time, taticamente o time não consegue mais cumprir nada daquele estilo que ele tentou no início, é um time que não marca pressão, que não consegue ter um pé de pressiona legal, enfim, o time do Flamengo hoje é um bando em campo. E aí eu me preocupo muito pro jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, porque aí, se perder pro Grêmio, se for eliminado, acabou o ano do Flamengo. Pelo jeito que tá, não vai conseguir chegar no Botafogo de jeito nenhum. Então, gente, é isso. Pedi pra vocês aí pra deixar o like, se inscrever no canal e saudações rubro-negras.